Então temos o container feito. Vamos partir aqui continuar o nosso wireframe e fazer o cabeçalho. Eu vou duplicar essa camada do container usando o comando Ctrl J. Já tenho aqui container copiar. Primeira coisa que eu faço é duplo clique no texto para trocar o nome. Será cabecalho sem o C cedilha, né? Sem o C cedilha, porque nós estamos trabalhando para a web. Não podemos ter acento nem caracteres especiais. Então, eu coloquei cabecalho. Já vou trocar a cor. Basta você dar duplo clique na miniatura dessa camada. E escolha qualquer cor, gente. Eu boto sempre cores clarinhas. Coloquei um azul clarinho, qualquer cor. Nós vamos fazendo aqui apenas delimitando as áreas dos sites. Então, ainda não é nem a cor que a gente vai usar para o cor final do site, cor do institucional, do cliente. Então, vou dar um OK, só para a gente poder diferenciar uma área da outra. Então, aqui, eu vou dar um Ctrl T para modificar o tamanho dessa réplica do container, que ela está com o mesmo tamanho. E aqui já vai uma outra dica. Eu quero diminuir, né, e colocar uma medida específica nesse retângulo. Se eu diminuir do jeito que ele está aqui, ó, a altura está em 1200, eu quero colocar o meu cabeçalho com 200 pixels. Veja só, 200 pixels, eu dei duplo clique ali na altura, né, para ele selecionar só o valor, e digitei 200. Veja que ele reduziu tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Então, existe uma maneira mais rápida de fazer isso aqui, utilizando os pontos de referência. Então, vou dar um ESC aqui para dar um escape, escapar aqui do que eu fiz, e vou dar um Ctrl T de novo. E olha só, antes de movimentar aqui, de escolher uma medida, eu vou olhar aqui para a localização do ponto de referência e vou colocar ele no centro e no alto. Ó. Clicou, o quadradinho fica branco e nós já temos o ponto de referência, que é aquele alvo que ficava aqui no centro, ele parou aqui no alto. Você poderia arrastar o alvo também e colocar ele aqui em cima. É o ponto de referência. Colocando ele aqui em cima, quando eu modificar a altura do retângulo para 200 pixels, veja só, ele vai com o teto travado. Então, ele só reduz de baixo para cima. Então, isso aqui facilita muito na hora de construir os nossos layouts de sites e aqui, por enquanto, o nosso wireframe. Então, agora, eu vou dar um Enter para poder fixar o valor de 200 pixels e outro Enter para fixar e terminar o Ctrl T, né, a transformação do nosso cabeçalho. Pronto, já tenho o cabeçalho feito. Daqui em diante fica até um pouco mais fácil. Olha só como nós vamos continuar. O cabeçalho já está feito com 200 pixels. E algo muito importante também. A partir daqui, nós vamos trabalhar no nosso layout com a visualização em 100%. Nós estamos em 50%. Se você continuar trabalhando no seu site em 50%, você vai querer colocar as coisas muito grandes, texto grande, imagens grandes, porque você vai achar que não está conseguindo enxergar, que as pessoas não vão conseguir ler e enxergar as imagens do seu site. Mas, na verdade, você está vendo ele na metade do tamanho original. Então, pressionando o comando Ctrl 1, olha só, nós estamos vendo agora o site em 100%. Veja que na minha resolução aqui, ó, eu não consigo nem ver a largura de 900 pixels. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou minimizar as minhas paletas aqui e agora a gente consegue enxergar o site. Certo? Se você, como eu estou no notebook aqui, eu estou com uma resolução um pouco mais reduzida, ele não cabe. Muito provavelmente você tem um monitor um pouco maior, uma resolução um pouco mais alta, e aí, mesmo com as paletas expandidas, você vai conseguir enxergar o seu site em 100%. De uma forma ou de outra, o mais importante é sempre visualizar o seu site em 100%. Você pode trocar por aqui também, certo? Usando Ctrl+, Ctrl-, eu utilizei o Ctrl 1. Então, a partir de agora, vamos sempre trabalhar no nosso site em 100%. Então, agora, nós temos aqui o cabeçalho, certo? E para agilizar, vou mostrar um método de seleção de camadas mais rápido. Nós estamos com a ferramenta Mover. E eu não utilizo aqui o seleção automática, eu deixo a seleção automática desligado, porque se ele estiver ligado, a gente clica e ele já seleciona uma camada. Se você gostar desse jeito, pode utilizar. Eu não gosto porque eu posso tirar as coisas do lugar sem querer, clicando e arrastando. Dá um Ctrl Z aqui. Então eu desligo seleção automática. E o mais importante é aqui, ó.
deixar marcado, ele vem por padrão em agrupar. Se você não modificar aqui de agrupar para camada, o que ele vai fazer? Quando eu quiser selecionar, por exemplo, aqui o cabeçalho, né, se ele estiver dentro de um grupo, por exemplo, eu vou clicar aqui em cabeçalho, vou dar um Ctrl G para ele entrar nesse agrupar ou numa pastinha, né? E vou sair aqui no container. Se eu der um Ctrl clique, eu seleciono as camadas agora, porque a seleção automática está desligada, eu preciso usar o Ctrl clique. Veja, quando eu dou Ctrl, ó, ele marca o seleção automática, mas temporariamente. Quando eu solto o Ctrl, veja que ele desliga. Então, se eu der um Ctrl clique para selecionar o cabeçalho, ele selecionaria o cabeçalho. Mas por que ele não selecionou? Ele selecionou o grupo. Porque aqui está agrupar. Então, eu vou trocar aqui para camada. E veja só, se eu der um Ctrl clique no cabeçalho, aí sim ele seleciona o cabeçalho. Tá? Mas como eu não preciso, como eu ainda não preciso colocar ele em um grupo, eu vou tirar ele aqui do grupo. Né? Eu só arrasto ele aqui para cima, jogo fora essa pastinha. Pronto. Mais para frente, quando a gente terminar todas as áreas, nós vamos colocar em grupos, né? Então, eu deixo sem seleção automática, em camada, e também não ligo mostrar controles de transformação, que é meio chato também. Você pode tirar algum objeto da proporção sem querer. Então, eu prefiro usar o Ctrl T, como nós vimos até agora. Maravilha. Então, fiz o cabeçalho. Agora, eu vou duplicar dessa maneira. Ó. Vou utilizar aqui a ferramenta Mover. Alt pressionado, veja que forma uma seta dupla de cópia, clico e arrasto. Olha só, fiz uma duplicata do cabeçalho, vou grudar aqui embaixo. Veja que as guias inteligentes ajudam. E eu solto o mouse primeiro e o Alt depois. E eu já tenho aqui, ó, cabeçalho, copiar. Vou trocar o nome para menu. Enter. Já troco a cor, um duplo clique. Vou colocar uma outra cor aqui. Vou colocar um lilás aqui. Maravilha. Dou um Ctrl T e vou escolher a altura. Então, já tenho as alturas de cabeça, mas nessa parte, gente, quando vocês estiverem fazendo o site de vocês, o site para os clientes de vocês, utilizem as medidas que vocês acharem interessante. Então, coloca ali o ponto de referência no alto, fala, quero um menu de 60 pixels. Nossa, está muito grande. Não, então vou reduzir. Vou querer um menu com 40 pixels. Legal, vou deixar esse menu mais fino assim para o meu site. Então, você, como web designer, que vai decidir os espaços. Então, por isso que eu faço esse wireframe de trabalho aqui antes de começar o layout especificamente, né? Então, dou um Enter para fixar a altura de 40 pixels, outro Enter para fixar a transformação. A partir do menu, puxo de novo, ó, Alt, clique, arrasta, gruda ele aqui embaixo, modifico o nome. Agora vai ser uma repetição desse processo. Duplo clique para modificar o nome. E agora, vou colocar o slider, Enter. Normalmente o slider eu coloco uma cor cinza. Dou um Ctrl T. Pivô no alto e no centro. E a altura, eu costumo colocar 300 pixels de altura para o slider. Então, Enter, outro Enter. O slider eu ensino a fazer no outro tutorial também. Ele fica com as setas nas laterais. E ele vai passando automaticamente imagens, banners, anúncios aqui dentro. Agora eu vou descer aqui com a barra de rolagem, usando a rolagem do mouse. Você pode usar barra de espaço pressionada, clicar, arrastar para usar o navegar, a mãozinha, né? Temporariamente. Agora vamos às colunas. Então agora eu vou duplicar também o slider, ó, Alt, clica, arrasta, grudei aqui embaixo. E vou fazer aqui a coluna da esquerda. Eu costumo colocar dessa maneira, ó, coluna E, com E maiúsculo, tudo junto. Né? Uma digitação aqui da web, né? Coluna da esquerda, vou trocar a cor, colocar um amarelo clarinho, Ctrl T. Agora, eu vou colocar o ponto de referência, ó, no canto superior esquerdo. Eu posso arrastar ele também, ó, ele já gruda no canto superior esquerdo, veja só. Coloquei no canto superior esquerdo, porque eu vou modificar a altura e também a largura. Então, essa coluna da esquerda, ela vai ficar com uma largura de 600 pixels e uma altura de 500 pixels. Pode ser 500, pode ser 450, 500 pixels. Eu vou dar um Enter para fixar o valor, para fixar a transformação da coluna E. Então, feita a coluna E,
Eu já vou duplicar para poder fazer a coluna da direita. Nós estamos fazendo os fundos, né, de cada seção aqui do site, do layout, né? Então, vou dar um Alt, clico e arrasto para a direita, encaixo ali na lateral com a ajuda das guias inteligentes. Já tenho aqui coluna D, coluna da direita. E aqui é simples, vou trocar a cor. Vou colocar um verdinho. E vou dar um Ctrl T e veja só. Obviamente o tamanho de 300, né, para completar os 900, mas eu vou usar aqui, ó, puxando da alça da lateral esquerda, eu reduzo, quando eu volto aqui, ó, ele já gruda, já encaixa, por causa do aderir às camadas, né, das guias inteligentes também, e do ajustar a, e ele já fica com 300. Eu dou um duplo clique também, serve para poder finalizar essa transformação. E aqui na parte de baixo, vou colocar o rodapé. Vou aproveitar a própria coluna D, Alt, clica, arrasta, vou colocar ela aqui no canto, embaixo. Coloquei bem aqui embaixo. Grudou. Ctrl T, vou puxar ela pela diagonal aqui, ó, ela já vai encaixar direitinho. 900 por 160 já aparece ali no mouse. Soltei, dei duplo clique para finalizar. Vamos modificar o nome. Será rodapé, sem acento. E vou trocar a cor. Vou voltar para um azulzinho aqui. Olha lá, gente. Então, deixa eu voltar aqui. Vou expandir os menus para a gente poder ver. Expandir aqui as paletas. Para a gente poder ver a paleta de camadas. Vou dar um Ctrl 0 para ajustar esse nosso wireframe na tela. Tá? Nesse momento eu vou ajustar aqui para que a gente consiga ver tudo. O normal de trabalho é trabalhar em 100%, tá? Então, veja só, nós temos aqui cabeçalho no alto, menu, slider, coluna da esquerda, coluna da direita e rodapé. Todos colocados aqui na paleta de camadas. Vou dar Ctrl S para salvar, certo? E eu vou aqui na área de trabalho, em Performance Site, e salvo este wireframe dentro da pasta de referências, porque é um arquivo original do Photoshop. Então, todos os arquivos originais, todos os arquivos que não vão para o servidor, não serão publicados na web, a gente coloca na pasta de referências. Então, eu tenho aqui já nomeado a Performance Wireframe.psd, porque a gente colocou o nome no começo do arquivo, e eu salvo ele em referências. Vou maximizar a compatibilidade do sempre um OK, para ele abrir nas versões mais antigas e também nas versões futuras aí do Photoshop. Então, no próximo vídeo, a gente vê como continuar e transformar esse wireframe em layout. Vamos lá.